Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo, que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil. Meu povo, seguinte, para a nossa videoaula de hoje nós vamos trabalhar um tema de física do setor B, tal qual eu já trabalhei aqui faz um tempinho, mas como nós estamos no período de revisão pré-vestibular, eu trouxe aqui novamente para nós revisarmos e praticarmos com mais alguns exercícios, beleza? E o tema de hoje é primeira lei da termodinâmica. Olha que beleza, um tema bem tranquilo, né? Bem de boas, tá bom? Esse tema está nas aulas 13 a 15 da sua Faraday 2 de Física, tá bom? Apostila revisional do sistema ângulo de ensino, beleza? Tranquilidade, né? Então, nós vamos revisar a parte de gases ideais, primeira lei e tudo mais, e a gente já parte para o exercício, tá? Numa próxima aula, se der tempo, eu faço de segunda lei, tá bom? Que é a parte de máquinas térmicas, tá bom? Se não, tem lá no próprio Estudo Fácil lá no canal, dá uma olhadinha, qualquer dúvida me mande lá pelo Insta, @estudo.fácil, tá bom? Já aproveita e segue, que é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente, às segundas, quartas e quintas, fechou? Tranquilo? Então de boas, né? E para você que é novo aqui no canal do YouTube, nosso canal Estudo Fácil, já se inscreve, deixa o seu like, ative as notificações, também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? Fechou? Tranquilo, né? Então, ó, vou soltar a vinheta do canal e a gente já parte para o assunto de hoje, fechou? De boa? Então vamos lá, meu povo, vem comigo, simbora! Aê, meu povo, tô de volta, bora lá? Bora começar então? Simbora, vem comigo, ó. Deixa eu ver se o som tá ok, tudo bonitinho? Tudo beleza, então vamos lá. Seguinte, ó. Falando de gases ideais, tá? Porque a gente começa a física aqui, gases ideais. A gente tem que lembrar da famosíssima fórmula, PV igual a nRT. Tá bom? Lembrando que o P tem que estar em atm ou milímetros de mercúrio, tudo vai depender do que? Do R. Tá bom? Ou seja, tudo gira em torno do R, que é uma constante geral dos gases. Ou seja, tudo gira em torno disso. Tá? Então depende da unidade em que vai estar o R, você vai ver qual unidade vai colocar a pressão. Tá? Então, por isso, o volume sempre tem que estar em litros, N, que é o número de mols, é eminho sobre mão, lá da química, tá? Temperatura, obrigatoriamente em Kelvin. Atenção a isso, obrigatoriamente em Kelvin. Tem que estar, meu povo, tem que saber isso. Tem que estar em Kelvin. Como faço para somar? Deixa eu ver, tá aqui? Não. Não coloquei aqui? Não coloquei. Ah, tá aqui, ó. Que a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Tá bom? Ah, Henrique, passou em Fahrenheit. Transforma numa boa, fechou? De boas, né? E aqui então estão os valores do R. Normalmente eles passam, tá bom? Normalmente eles passam, mas este daqui é o mais comum. Tá? O 0082. Fechou? De boas. Aí a gente consegue cair naquelas equações, né? De que P vezes V sobre T é igual a P vezes V sobre T, o PV Povotó. Né? Então, ó, isotérmica, isobárica, isocórica, a partir daqui você chega nessa equação. E a partir dessa equação você consegue chegar em qualquer outra. Tá bom? Então, enfim, fique esperto nisso, tá bom? Mas acho que essa parte aqui é mais de boas, tá? Segunda fase, quando cobra, mistura. Tá? Então mistura essa parte de gases, mistura a primeira lei, mistura a segunda lei, tá bom? Faz um bololô todo para ver se a pessoa sabe fazer, se o cara sabe fazer. E você, estudante fácil, com certeza vai saber, fechou? Então vamos lá, ó. Seguindo para a energia interna de um gás, bem simples, tá, meu povo? Energia interna está vendo energia cinética, né? A colisão entre as partículas, fechou? E como que a gente calcula? 3 meios de nRT para um gás monoatômico, se for diatômico, 5 meios de nRT. Tá bom? E aí a gente pode substituir esse nRT por P vezes V, já que PV igual a nRT. Substituir um pelo outro, fechou, tá bom? Lembrando que nós temos a variação da energia interna, que é a variação da temperatura, e aqui normalmente vai ser a variação do ΔV, mas pode ser também do ΔP. Fechou? De boas, né? Tranquilo, essa parte que é só saber a fórmula mesmo, tá bom? Então, este daqui, ó, esses 5 meios, para não ficar perdido, é para um gás diatômico, tá? Fechou, então. Vamos lá, trabalho, gente, rapidão aqui, ó. Trabalho P ΔV, ou seja, é a variação do volume vezes a pressão, tá bom? Basicamente isso, basicamente isso. E aí a gente tem, ó, a expansão, o trabalho é positivo, ou seja, o trabalho, o gás
transfere energia mecânica, que é trabalho, ao meio. Se for compressão, trabalho negativo, ele vai receber energia mecânica, tá? Então, às vezes, no enunciado ele fala, um gás recebeu energia mecânica, você já tem que saber que o trabalho é negativo, tá bom? Isso daqui precisa saber porque cobram muito em pergunta teórica de primeira fase, tá bom? Então, fique esperto. Transformação isométrica, ou seja, quando o volume é constante, eu tenho trabalho igual a zero, porque não teve variação de volume, consequentemente esse termo é zero, logo o trabalho também é zero. Fechou? De boas, né? E aí, seguinte, se eu tenho um gráfico de P por V, eu calculo a área e descubro o que? O volume, tá bom? Tá certo? Isso daqui é para uma isobárica. Uma isobárica, ou seja, permaneceu a pressão constante, tá bom? Isso daqui é importante a gente saber, tá? Isobárica. Então, fechou. Isso aqui é basicamente saber fórmula, tá? Seguindo, então. Primeira lei da termodinâmica aqui que está a nossa questão. A nossa aula gira em torno disso, tá bom? Isso aqui. Qual que é a equação? Q igual a ΔU mais trabalho. Henrique, sabendo disso, está feito? Está feito. Tá bom? Então, Q, calor. Fechou? ΔU, energia e trabalho. Trabalho mesmo, né? O T ali é o trabalho. Tá bom. Q maior que zero, o sistema recebe calor. Se Q menor que zero, o sistema cede calor. E se o Q for zero, nós temos o caso da diabática. Já falo disso, tá? ΔU for menor que zero, for maior que zero, a temperatura aumentou, ou aumenta, tá? O contrário também, e ΔU igual a zero, aí vai ser quando a energia interna não muda, ou seja, numa isotérmica, porque não teve variação de temperatura, tá? E o trabalho, se for maior que zero, expande, se for menor que zero, comprime, se for igual a zero, isocórica, ou seja, isovolumétrica, tá bom? Se for mais isobárica, a equação se mantém, Q igual a ΔU mais trabalho, fechou? De boas, né? E aqui nós temos essa tabelinha aqui que é super importante. Então, ó, isotérmica, o que vai ser constante? A temperatura e, por consequência, o U. Consequentemente, U é igual a zero e aí o Q fica igual ao trabalho, tá bom? Isovolumétrico, o V é constante, consequentemente o trabalho é zero e o Q fica igual a ΔU. Agora, se for uma isobárica, fica a própria equação, tá bom? A própria equação. Agora, a adiabática, atenção para isso. A adiabática é quando o sistema não troca calor com o meio ambiente. Ou seja, a transformação é tão rápida que não tem tempo de trocar calor com o ambiente. Por isso que o calor é zero, consequentemente o trabalho é igual a menos ΔU. Se o trabalho é igual a menos ΔU, eu posso escrever que menos o trabalho é igual a ΔU. Ou seja, se eu aumento o volume, eu diminuo a temperatura. Portanto, se eu diminuo o volume, eu aumento a temperatura. Se você comprime, você aumenta a temperatura. Se você expande, você esfria. Tá bom? Isso é importante a gente saber brincar com tudo isso. De boas, meu povo, tranquilo, né? Então, basicamente, revisão feita. É tudo isso que a gente precisa saber, mas que é bem tranquilo, não é verdade? Então, partiu o exercício, bora lá para o exercício 1. E antes disso, vou tomar uma água rapidão aqui. Vamos lá, FMP 2022. Deixa eu ver se está tudo certo aqui, bonitinho. Tudo certinho, bonitinho. Você está me vendo aí? Oi para você. Vamos lá, ó. Questão teórica bem simples, tá? Um recipiente encerra uma certa quantidade de constante de gás considerado ideal. As transformações FG, GH, HI e F sofridas por esse gás são mostradas no diagrama pressão versus temperatura. Transformação nas quais a vizinhança executa trabalho mecânico sobre o gás são. Gente, basicamente é o seguinte, tá? Eu tenho que pensar nisso daqui, ó. Os intervalos do diagrama são os seguintes. Vamos lá, ó. FG é uma isobárica, ou seja, pressão constante, certo? Tá expandindo, portanto, o trabalho é positivo, tá bom? Beleza? De boas, ou seja, o volume aumentou. Tá bom, do G para o H, o que aconteceu? É uma isotérmica, mas mesmo assim o trabalho continua sendo positivo, tá bom? Continua sendo positivo. Tá bom? Porque não teve variação de volume. Tá? Desculpa. Teve variação de volume, tá bom? Porque a pressão diminuiu, consequentemente o volume aumentou. Porque pressão e volume são inversamente, tá bom? Lembra lá, P vezes V sobre T. P e V são multiplicantes, então um cresce, o outro diminui. HI teve o que? Uma compressão, o que? Isobárica. Portanto, o trabalho aqui é negativo. Se eles têm que executar trabalho sobre o gás, portanto, tem que ser o trabalho negativo mesmo. Tá bom? Por isso que é importante a gente pensar. E aí, ó, do I para o F, o que aconteceu? Aumentou a pressão. Se aumentou a pressão, diminuiu o volume. Trabalho
menor que zero. Ou seja, quais são os trechos FI e HI. Tá aqui, alternativa B de bola. Olha que beleza. Questão assim, meu povo, é comum cair de interpretar gráfico, você vai acertar com certeza. Tá bom? Então, pegou essa manha aqui, ó, só alegria, tá bom? De boas? Fechou, né? Então, bora pro 2, vamos lá, ó. 2 da Unesp 2022, questãozinha legal, viu? Legal, vamos lá, ó. Em um recipiente de paredes rígidas estão confinados 4 mols de um gás monoatômico ideal que, ao absorver determinada quantidade de calor, sofre uma transformação isovolumétrica entre dois estados, 1 e 2, representados no diagrama PV. Adotando os valores para a constante universal dos gases e para o calor específico molar desse gás a volume constante, a quantidade de calor absorvida pelo gás para que sofresse tal transformação foi de... Gente, basicamente é o seguinte. Primeiro, transformação isovolumétrica, o trabalho é nulo, ó. Trabalho é nulo. Fechou. Ou seja, Q igual a ΔU. Ótimo, já tenho aqui, ó. Q igual a ΔU. ΔU quem que é? 3,5 GNRT. Ele falou monoatômico. Por isso que eu considero 3,5, tá? Porém, mesmo eu tendo N, tá? Ele não me passou R. Ou seja, eu não consigo usar NR∆T. Eu uso o que? PV. Certo? Tranquilo? De boas, né? Só que quem variou aqui, foi a pressão, porque foi uma transformação isovolumétrica. O que eu faço então? QV igual a 3,5 de V vezes ΔP. Então, 3,5 de V, que é quanto? 20 vezes 10 a menos 3, atenção a isso, vezes a variação de pressão, 6 menos 2, vezes 10 a quinta. Fechou? De boas, aí esse calor aqui vai dar 12.000 joules, alternativa D de doidão. Olha que fácil, meu povo, que de boas, né? De boas. Então, ó, gente, questão assim, fica atento, tá bom? Ó, não erra por bobeira, tá bom? Não erra por bobeira. Tudo bem que a primeira fase você consegue chegar num valor próximo, por exemplo, né? E acertar, tal, mas ó, fique esperto nessas unidades aqui, tá bom? Fique esperto, as variações, enfim, cuidado, meu povo, cuidado, tá bom? Fechou? De boas, né? Então bora pro 3, vamos lá. 3 da Unicristos para a Medicina 2022. Ó, vamos lá. A temperatura de 27 graus Celsius, um gás monoatômico ideal com pressão de tanto, ocupa um volume de 10 litros. Em determinado instante, são adicionados 10 quilocalorias de calor ao sistema e seu volume não é alterado. Para essas condições, a variação de temperatura do gás é... Bom, você tem que pensar o seguinte, ó. Primeiro, tem que descobrir o número de mols, tá bom? Porque eu tenho que aplicar a primeira lei. Só que para aplicar a primeira lei, eu tenho que descobrir quem? O número de mols para aplicar onde? No ΔU. Fechou? De boas. Por isso que ele mistura tudo, tá? Aplico no PV igual a NRT, porque ele me passou a pressão, me passou o volume, número de mols, eu quero descobrir. O R eu tenho, ó, ele me passou aqui, e o T eu consigo passar para Kelvin. Fechou? Me deu 200 mols. Olha que fantástico, né? Só alegria. Só alegria. Deixa eu ver o negócio aqui. 10 vezes 10 a menos 3. Tá certo. Não, tá de boas aqui. Tá de boas. E aí, é isso. Fechou. E aí eu aplico a primeira lei da termodinâmica e aí o trabalho é zero, certo? Porque o volume permaneceu constante, ó. O volume não é alterado. Olha que fantástico. Por isso que o trabalho é igual a zero, ou seja, Q é igual a ΔU. Substitua os valores do Q, os valores também do N, do R e do ΔT, que é o que eu quero descobrir. Portanto, não vou substituir porque eu quero a variação. Eu quero a variação apenas, tá bom? Consequentemente, deu este número aproximado aqui, ó, 16,67, portanto, superior a 16 Kelvin, alternativa C de cebola. Olha que fantástico. De boas, né, meu povo? Bem tranquilo. Bem tranquilo. E você acerta o exercício e sai, ó, feliz da vida. Olha que fantástico, né, meu povo? De boas. De boas. Fechou? Tranquilo? Espero que sim. Então, bora pro 4? Vamos embora, ó. 4 da UPF 2021. Vamos lá, ó. Um gás perfeito ou ideal é um modelo de gás que apresenta um comportamento mais simplificado que os gases reais. Entre as propriedades desse gás, podemos citar letra A, o gás perfeito obedece à lei geral dos gases perfeitos, tá? Ou seja, conforme Clapeyron, que é o PV igual a NRT, a energia interna de um gás depende unicamente da temperatura absoluta. Tá bom, assim sendo é correto afirmar. Letra A, quando um gás ideal absorve calor durante uma transformação isotérmica, a sua energia interna aumenta. Essa transformação isotérmica não tem como a energia interna aumentar, tá bom? Tá certo? Tranquilo, né? Então, ó, isso aqui, gente, fique esperto. Lê o exercício, já tem que relacionar. Então, ΔU está relacionado com temperatura e sempre assim, tá bom?
Tem que ir, porque senão não dá certo, tá? Então vamos lá. Letra B. Então, letra A nós já consideramos errado, tudo bonitinho. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda lá pelo Insta, tá bom? @, estudo.fácil. Fechou? De boas, né? Então, vamos seguir aqui. Deixa eu ver se meu PowerPoint quiser funcionar aqui. Tá bom, ó. Se um gás ideal é submetido a transformação isocórica, volume constante, o trabalho de expansão efetuado, não tem como ser, né? Tem que ser igual a zero, certo? Por isso que também não pode ser B de bola. Isocórica já é volume constante, então o trabalho teria que ser zero. Quando o gás ideal é submetido a uma transformação isobárica, necessariamente a sua energia interna deve permanecer constante? Não, não. Tá bom? Isobárica tem a ver com pressão. Letra D. Quando um gás ideal muda de estado através de uma transformação isotérmica, o produto PV é constante durante toda a mudança de estado. Sim, com certeza. Tá bom? E letra E. Quando um gás ideal é submetido a uma transformação adiabática, a energia transferida na forma de calor contribui para o aumento da energia interna do gás? Não, não tem calor trocado com o ambiente, portanto, o calor é nulo, logo a alternativa D é a correta. Olha que fantástico. De boas, né, gente? Bem tranquilo, bem tranquilo. Bora pro 5? Vamos lá então, ó. 5 Fulveston 2021, ó. Vamos lá. Um mol de um gás ideal percorre o processo cíclico ABCA em um diagrama PV, conforme mostrado na figura, sendo que a transformação AB é isobárica e BC é isocórica e a etapa CA é isotérmica. Anota isso daqui, tá bom, gente? Isso aqui é super importante. Alternativa 1, ó, vamos lá, afirmativa 1. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Aí você pode falar, pô, Henrique, fiquei na dúvida. Tá bom, vamos para o 2. Ó. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo tanto na etapa AB quanto na etapa BC. Não, ele é nulo na etapa BC, por isso que a 2 está errada. Tá bom, gente? Por que a 2 está errada? Porque ele é nulo na etapa BC, por isso que a 2 está errada, então já corta aqui e corta aqui, tá certo. Beleza. 3. O gás tem sua temperatura aumentada tanto na etapa AB quanto na etapa CA. Se CA é uma isotérmica, não tem como aumentar a temperatura, ou seja, a 3 está errada. Fechou. E aí a gente já cancela a letra A e descobre que a 1 está certa. Olha que beleza. Então, gente, o que eu fiz aqui? A gente olhou, putz, o 1 está meio estranho e tal, vamos para o 2 e para o 3. Tem coisa mais fácil também. Então, vai para os outros, se você está na dúvida, e depois volta para responder. Tá bom? Então, vamos lembrar. A 1 está verdadeira porque o gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Ou seja, na etapa BC e CA, o que nós temos? A variação do volume BC é zero e o trabalho, portanto, é zero. Se a temperatura diminuiu, o ΔU diminuiu, consequentemente, que é menor que zero, ou seja, liberou calor. Mesma coisa na etapa CA. O volume diminuiu, o trabalho diminuiu, variação da temperatura é zero, portanto, Q é menor que zero também. Logo, está certo, alternativa B de bola correta. Olha que fantástico, né, gente? Fantástico. Isso daqui, ó, tem que estar atento, tá bom? Questão teórica, a FUVEST costuma colocar atenção a isso, pisca-alerta ligado nisso daqui. Fechou? Então bora para o 6. Ó. Unifesp 2021, questão discursiva, tá? Analise o diagrama que apresenta o ciclo de transformações sofridas por um gás ideal em uma máquina térmica. Sabe-se que no ponto C a temperatura do gás é de 800 Kelvin, qual a temperatura do gás no ponto A? Gente, PVT Pavotó, você faz o ponto A em relação ao C e descobre a temperatura no ponto A. Olha que beleza, aí deu 3.200 Kelvin. Ele quer em graus Celsius, você tira 273, portanto 2.927 graus Celsius. Olha que fácil, bem de boas, né? Bem de boas. Agora, ele pergunta a variação da energia interna do gás ao longo do ciclo completo. Se foi e voltou para o mesmo lugar, consequentemente, tem variação interna, gás interna nula. Tá bom? Porque a temperatura final inicial é a mesma. Foi e voltou para o mesmo lugar, portanto, variação do ΔU é igual a zero. E aí ele pede o trabalho realizado do gás na compressão. Na compressão tem que ser esse daqui, ó. Este trecho aqui, ó. Porque comprimiu o gás, diminuiu o volume. Fechou? E aí você calcula em módulo e dá 400 joules. Como é que você calcula? Pode fazer P∆V ou faz a área do gráfico. Tá bom? A área do gráfico. Fechou? De boas, né? Bora pro 7 então? Vamos que vamos, ó. 7, o FPR 2020, discursiva também, ó. Um gás ideal monatômico sofre uma transformação, como é indicado no diagrama PV, a seguir em que P é a pressão e V é o volume do gás, passando de um estado A para um estado B.
Letra A, qual é o trabalho AB realizado pelo gás ao passar do estado A para o B? Gente, área. Calcula a área do gráfico, a área do trapézio ali já chegou aqui, ó, 1,5 vezes 10 a sétima. Atenção para este mega aqui, ó, este mega está indicado 10 a sexta, tá bom? Atenção a isso. Substitui, por favor, na conta para você não errar, tá bom? E na letra B, sabendo-se que na temperatura do gás no estado A vale 100 Kelvin, qual a temperatura do estado B? Gente, PV tipo voltar a mesma coisa. PV sobre T igual a PV sobre T. Descobriram que é 600 Kelvin, você sai feliz da vida. Tá bom, gente? Assim, exercício assim, você não pode bobear. Tem que responder e acertar bonito. Fechou? De boa, então bora pro 8. Vamos lá, 8. Federal de Uberlândia 2019. Ó, vamos lá. Em um motor de automóvel, a mistura de combustível com ar é comprimida pelo pistão antes da ignição a uma taxa de 10 para 1, ou seja, o volume final do cilindro é 10 vezes menor que o volume inicial. Certo, como mostrado na figura abaixo, figura fora de escala. Tá certo. Considere que não haja trocas de calor entre a mistura, tá? Considere, ou seja, uma transformação diabática, tá? Não haja trocas de mistura, que as dimensões do equipamento não sofram variações e que a mistura tenha comportamento semelhante ao de um gás ideal e fácil que se pede. Letra A, ele pede o seguinte: se a pressão inicial e a temperatura valem tanto e a pressão final é tanto, calcule em graus Celsius a temperatura da mistura na seleção. Na situação final, gente, PV sobre T igual a PV sobre T. Simples, simples, tá bom? Tá aqui, ó. Tudo bonito, tudo fantástico, tá bom? E aí, é isso, deu 527 graus Celsius, fechou? E na letra B, ó, explica a variação de temperatura sofrida pela mistura. Você vai escrever aquele negócio, né? Que Q é igual a zero, portanto, ΔU é igual a menos o trabalho, portanto, como houve uma expansão, ΔU é maior que zero, ou seja, menos trabalho, ΔU é maior que zero, isso, porque expandiu, tá certo, logo a temperatura aumenta, consequentemente o volume diminui. Fechou? De boas, né? E aí, como o ΔU é proporcional a ΔT, este deve ter uma variação positiva. Este quem? Variação de temperatura. Consequentemente, a variação da energia interna no gás. Fechou, meu povo? De boas. Questão um pouquinho assim, mais trabalhosa, mas nada demais, né? Fechou? De boas, né? Qualquer dúvida, só mandar lá no Insta. Fechou? Então, vamos lá pro 9, meu povo. Ó, SPSEX 2022. Essa questão aqui é para pegar a gente que está prestando atenção mesmo e você com certeza está. Ó, um gás ideal sofre uma transformação adiabática, Q é igual a zero, em que o meio externo realiza um trabalho sobre o gás. Se o meio externo realiza, o trabalho é negativo. Tá bom? Beleza. Podemos afirmar que nessa transformação, tá. Se eu tenho que Q é igual a ΔU mais trabalho. Se o Q é zero, eu sei que ΔU é igual a menos o trabalho. Se o trabalho é negativo porque realizou, consequentemente a temperatura aumenta. Logo, é alternativa aí de elefante, ó que fácil. Olha que beleza. De boas, né, meu povo? A temperatura do gás aumenta porque o volume diminuiu, a energia interna aumenta, consequentemente a temperatura também aumenta e aí você fica, ó, feliz da vida. Tá bom? Então, questão assim, gente, é para pegar a gente que está desprevenida, que está despreparada, mas você com certeza está. Fechou? Bora pro 10 então. Vamos lá, último da aula, hein? Unisinos 2022, ó. Diagrama PV, enfim, tá contando um monte de coisa aqui. Tá. O trecho C representa uma transformação gasosa, se permaneceu a mesma pressão, é isobárica. Tá bom. É isobárica enquanto o trabalho termodinâmico é realizado pelo gás nos trechos A e B somados resulta em... Gente, calculou a área, né? Calcula a área, você está feliz da vida. Então é a área deste retângulo e a área deste trapézio aqui. Olha que fantástico. Calculou? Deu quanto? 1 vezes 10 a sétima, logo alternativa D de doidão. Olha que fácil, meu povo. De boas, né? E você sai, ó, feliz da vida que acertou a questão. Fantástico, né, gente? Fantástico. Então, ficou atento nisso. Só alegria que você com certeza vai dominar isso, né? Assim, sem dúvidas. Fechou, meu povo? Tranquilo. Então, encerramos a nossa aula de hoje por aqui. Olha que fantástico, né? Uma aula até que tranquila, né? Bastante exercício para a gente praticar. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fechou, meu povo? Então é isso. Muito obrigado, um grande abraço. Fiquem bem. Ótimos estudos para vocês. Boa semana e até a próxima aula, meu povo. Tamo junto!